Muito bem, esse outro vídeo aqui, hoje pela manhã, né, é praticamente uma continuação do vídeo anterior, tá? Esse vídeo. Mais uma vez, hoje é muito bom dia, hoje é dia 7 de outubro, se eu não estiver equivocado. Tá chovendo, tá? Aqui em Niterói, estado do Rio de Janeiro, tá? Bom. Saudações vascaínas, tá? Vasco não é só resultado, Vasco tem um histórico de resultado, tá? Mas o Vasco também tem história, uma grande história, não é? Para quem não sabe, né? Bom, esse vídeo é dirigido a todos os falantes de língua portuguesa. E o Vasco da Gama, tá? Que vem de Almirante Vasco da Gama, né? Ele é um clube que começou como com Remo, tá? E ficou afamado pelo futebol, na área do futebol, né? Na área desportiva do futebol. É o time, tá, da colônia portuguesa no Brasil, especialmente no estado do Rio de Janeiro, né? Meu pai era português, faleceu, tá? Em parte por erro médico, em parte em decorrência do plano Collor, tá? Meu pai era do norte de Portugal, tá? Então, do lado da mãe, minha mãe é carioca, da Gema, tá? E ela é descendente de gaúchos, capixabas, tá? E nós somos descendentes, tá? De muitos que devem haver aí, tá? Do Salvador Correia de Sá e Benevides, tá? Que foi governador da capitania do Rio de Janeiro, acho que por 5 vezes, português, tá? Muito bem. Eu estou falando muito de Portugal porque, olha, eu tenho uma paixão enorme por Brasil e Portugal e por vários, tá? Países de língua portuguesa, tá? Desde pequeno, tá? Desde pequeno. E eu lamento muito, tá? Eu sou um simpatizante de Antônio Oliveira Salazar, tá? Eu tenho muitos parentes que não, tá? Eu acho que eu sou o único, tá? Eu acho que sou o único da minha família que tem muita simpatia por ele, tá? Infelizmente, meus demais parentes parecem não ser simpáticos a ele e à causa, tá? E sou diferente até na minha família, né? Então, eu lamento muito, estou falando isso porque eu lamento muito, tá? A independência, tá, dos países de língua portuguesa, que todos sabemos que Portugal não perdeu, houve uma guerra, né? Isso não é muito bem explicado no Brasil, aliás, não é explicado no Brasil, tá? Houve uma guerra chamada Guerra do Ultramar, tá? Ou Guerra Colonial Portuguesa, né? Durou cerca de 13 anos. Os portugueses não perderam a guerra no campo de batalha. E, inclusive, eu tenho um tio que lutou, tá? Na Guiné Portuguesa, hoje Guiné-Bissau. E ele era da cavalaria do exército português, tá? Ou seja, blindados, né? E ele... Portugal não perdeu no campo de batalha, tá? Mesmo lutando até contra cubanos brancos e mesmo lutando até contra negros treinados e armados na e por, né? Na China, na União Soviética e pela China e pela União Soviética, tá? Portugal sofria também sanções até dos Estados Unidos, tá aqui, né? Tá? Cobiçavam lá a independência desses países para poder expandir seu imperialismo, né? Sobretudo econômico, pelas riquezas naturais
principalmente de Angola, tá? E hoje nós percebemos que, no caso de Angola, por exemplo, tá praticamente desde que eu nasci, tá? Eu nasci em 75, tá? Eu sei que ele faleceu, né? Morreu, mas praticamente a minha vida toda, o presidente de Angola era José Eduardo dos Santos, tá? E a sua filhota que não mora em Angola, a sua filhota que mora, acho que em Londres, tá? Ela, e que tem contas na Suíça, é simplesmente a mulher mais rica do continente africano, tá? Angola foi uma província ultramarina portuguesa e hoje desde 75 é um país independente. E também é muito rico em recursos naturais, sobretudo ouro, diamante, petróleo, e dentre outros recursos naturais, tá? Especialmente ali também na região de Cabinda, tal. Então eu lamento muito porque, como dizia Salazar, tá? Europa não é só o continente, tá? Olha, eu lamento muito, tá? Se Portugal e Brasil tivessem seguido o exemplo e a África portuguesa tivesse seguido o exemplo da Commonwealth, tá? Ainda seria, em época contemporânea, um grande império, ainda que, por exemplo, numa república. Seria o Império Português. Então eu lamento essa desagregação, essa desunião, e aí a independência, na verdade, foi por causa de um golpe comunista chamado Revolução dos Cravos, lá em Portugal, tá? Entendeu? Os portugueses deviam ter, não todos, é claro, não quero generalizá-los, mas a portuguesa, né, desde 74, tá? Eles rebatizaram a ponte Antônio Oliveira Salazar por ponte 25 de abril. Que mau gosto, que deboche, que afronta, tá? Então, até o Cristo Rei, que fica em Almada, tá? Nós temos o Cristo Redentor, e lá eles têm o Cristo Rei, tá? Foi obra dessa grande personalidade portuguesa que foi esse venerável Antônio Oliveira Salazar, muito católico. Eu tenho um livro da National Geographic, tá? E que diz que os crimes de Salazar foi querer trazer Portugal aos cânones da Igreja Católica Apostólica Romana. Quer dizer, ele queria moralizar Portugal, e esse é considerado crime de Salazar, tá? Então, isso é lamentável. Eu estou falando tudo isso porque eu agora de manhã assisti um spoiler, né, que é a palavrinha da moda, uma palavrinha estrangeira da moda aqui no Brasil. Eu não gosto de modismo, né, mas eu vou falar assim mesmo, né? Um spoiler, tá, do que hoje vai ser apresentado pelo Globo Repórter, pela, entre aspas, israelita Sandra Annenberg. Tá? Enfim, tá? Olha, nós sabemos muito bem que comunistas e os israelitas, eles são, até por sobrevivência, eles são internacionalistas, globalistas, mundialistas, tá? E eu sou anti tudo isso, tá? Eu sou bastante conservador, quer dizer, talvez não bastante o suficiente, tá? Mas eu tive uma educação conservadora em família e na escola, tá? E eu nem entendo como colegas de escola, como Tadeu Schmidt da vida, tá? Que eu fui criado em Brasília, tá? Se comportam do jeito. Poliana Brita, Tadeu Schmidt, Rafaela Mandelli, se comportam. Estudamos nas mesmas escolas, tá? Escola Paroquial Santo Antônio, Colégio Maristão, em Brasília. Eu não entendo esse comportamento. Será que é só por
interesse monetário mesmo, financeiro, tá? Então eu não entendo esse comportamento, porque nós estivemos na mesma escola e, bom, a minha família, ela era conservadora, né? Porque eu digo era porque muitos faleceram, a maioria faleceu, né? Eu tenho 47 anos. Bom, e no Globo Repórter foi anunciado o quê, tá? Tá, olha, eu sou brasileiro, tá? Mas eu sei, tá? Por ser brasileiro, eu posso falar do meu país, tá? Tá longe de ser perfeito, né? Nunca o Brasil, em termos de território, é maravilhoso, tá? Mas realmente, tá? Nunca foi propriamente primeiro mundo. Talvez o mais próximo do primeiro mundo foi durante o Reino Unido, tá? De Portugal, Brasil e Algarves, e o Império, o Reino de Portugal, o Reino Unido e o Império Brasileiro. Tá? Foi o mais próximo do que hoje entendemos como sendo primeira linha, primeiro mundo, tá? País central. Tá? Então, a cada fase republicana que é transcorrida, tá? É só pior. Principalmente nessa chamada Nova República, tá? No entanto, tá? Eu queria fazer uma observação. Achei que foi um erro grave, tá? A abolição da escravatura, tá? Principalmente, e tanto que isso custou a monarquia no Brasil, tá? Os cafeicultores se sentiram traídos, era a commodity do Brasil, e eles se sentiram traídos e, portanto, eles debandaram para o lado republicano, tá? O povo mesmo era monarquista, tá? O povo mesmo era monarquista, tá? Então, até personalidades como Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Assumiram, confessaram antes de morrerem que se arrependeram, tá? de terem se debandado para o lado republicano, tá? Mas isso foi acredito eu, que foi por causa, tá? Dos clubes abolicionistas, da maçonaria, daquela época, tá? Claro que maçonaria regular e a efetiva abolição da escravatura. Com a abolição da escravatura, tá, iniciou-se o processo de favelização. E com isso, para quem é ecologista, e eu também, de certa maneira, sou, tá, mas não sou esquerdista, tá, houve a destruição, a devastação da Mata Atlântica, tá, com a favelização. E hoje nós temos, tá, organizações criminosas de altíssima periculosidade, tá, com cidadãos brasileiros, especialmente da raça negra ou mestiço, tá, mulato, tá, e que às vezes são de cor branca, mas não é da raça branca, né? Existe ainda a ciência e a antropologia, não é? Então, eles são os integrantes dessas facções criminosas, desse crime organizado que tanto aterroriza há muito tempo, desde pelo menos, tá, a chegada dos fuzis, né, como os portugueses chamam de espingardas automáticas, nós chamamos de fuzis automáticos, né, e desde a chegada dos fuzis, no final dos anos 80, meados dos anos 80, final dos anos 80, saiu da Falange Vermelha, foi iniciado o Comando Vermelho, e aí, portanto, teve aquela cena que entrou para a história, tá? De que no alto da laje de um barraco, tá? Um narcotraficante, ele começou a atirar de fuzil automático para dizer, chegou o armamento novo aqui, muitas vezes até comprado através de corrupção, né, nas corporações policiais e militares, né? Então, bom, aí a partir daí desandou tudo, né? Porque até então, tá, era o famoso 38, e na época do meu avô eram 32 mesmo, 22,
e aí desandou tudo, está cada vez pior, e parece que os brasileiros E há gerações de brasileiros que nasceram dessa maneira, tá? E acha normal, acha normalíssimo, tá? Esse tipo de vida que a gente está levando, tá? A Rede Globo, tá? No Globo Repórter, tá? Vai passar hoje, tá? Apresentado pela Sandra Nemberg, já falei, tá? Judia, tá? Israelita, tá? E ela vai instigar que brasileiros, tá? Migrem para Portugal. E eu sempre, e era isso que eu estava tentando dizer, eu sou brasileiro, mas sempre tive receio de que fossem muitos brasileiros, tá? Sem critério algum, tá? Para Portugal, tá? E achando que como aquele rapaz lá da Giovanna Elbank, Bruno Palhaço, que acham que é mais um estado brasileiro e que vão lá para fazer, lá perto da minha tia, que mora lá na região da Costa da Caparica, tá? Tem brasileiros que são narcotraficantes, tá? Quer dizer, vão para estragar. Vão para estragar, não é só Portugal, não, outros países do mundo. Porque, sim, há brasileiros de bem, mas nós sabemos que tem, tá? Brasileiros que não prestam, tá? E que eu sempre tive essa preocupação. E aí o que me chamou a atenção nesse spoiler do Globo Repórter, que vai ser exibido hoje e amanhã pela manhã, na Rede Globo, né? Aqui no Rio de Janeiro, Canal 4, não é isso? Instigando, inclusive, que homossexuais, numa terra, tá, de Nossa Senhora de Fátima, tá, numa terra de Cristo Rei, numa terra dos santos pastorinhos, tá, por exemplo, enfim, Santa Jacinta, tá? Acho que é São Francisco, né? Se não me falha a memória, me desculpem se eu estou aqui me equivocando, acho que é Francisco e Jacinta, então São Francisco e Santa Jacinta Marto, tá? Terra de Santo Antônio de Lisboa, tá? Que nós chamamos de Santo Antônio de Pádua, e ele, por ter nascido em Lisboa, ele em Portugal é chamado de Santo Antônio de Lisboa. Então, e etc e tal, tá? Então, eu acho uma afronta muito grande, tá? Não passarão vocês, não passarão vocês, tá? Vocês são uma minoria bastante organizada, tá? Financiada por grupos israelitas, tá? Do Osias Wurman, que já disse que nós, minorias, juntos somos a maioria, tá? Num congresso de umbandistas, candoblecistas, negros racistas contra brancos, tá? De movimentos revolucionários negróides, tá? E enfim, homossexuais e judeus, tá? Esse Osias Wurman, ainda está vivo, cônsul honorário de Israel e que foi presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, ele já disse, nós, minorias, juntos somos a maioria, tá? Então, eu lamento muito, tá? Que isso esteja acontecendo, tá? Eu creio que vocês não são bem-vindos em Portugal, na Europa, tá? Vocês estão onde vocês pisam, vocês estragam. Vocês estão afrontando uma religião milenar. Sei que foi penetrada por cabras safados, uma expressão aqui brasileira, nordestina, que eu gosto muito, porque é o que eles são, tá? Cabras safados, tá? Entendeu? O arcebispo católico romano aqui da minha cidade de Niterói está respondendo processo canônico por marxismo cultural. Então, eu lamento que isso esteja acontecendo e que eu não possa fazer nada para impedir que isso aconteça, tá? Entendeu?
a apresentadora judia israelita Sandra Nemberg, tá? Vai apresentar hoje o Globo Repórter, satânico, mais um, tá? Entendeu? Eu já vi na Globo News Mercado Gay, como é que se chama? É um programa da Globo News, tá? Sobre mercado, né? Mercado Gay, Mercado Cannabis, eu também não me recordo o nome. Há muito tempo que eu não assisto a Globo News, tá? Mundo S.A., tá? Mercado Gay, Mercado Cannabis, tudo isso em nome do dinheiro, mercado. Muita gente está se vendendo em nome do dinheiro, tá? Entendeu? Há valores que não são corruptíveis, que não estão à venda, tá? A instituição católica, ela tem mais de 2000 anos, então não adianta não. A Igreja Católica pode estar em crise, até mesmo em Portugal, tá? Mas na Alemanha, né? Entendeu? Deus vai triunfar, tá? Então, eu quero, para esses homossexuais, eu quero dizer o seguinte: leiam Romanos 1, 24 a 32, e não adianta rasgarem a página da Bíblia, não. Tá? Eu sempre vou lembrar isso, Romanos 1, 24 a 32. Essa foi a ira santa de São Paulo com relação aos homossexuais, tá? Que até 1991 estavam como, tá, loucos pela classificação internacional de doenças da OMS. Portanto, tá, eu lamento que isso esteja acontecendo, tá? Eu, infelizmente, não tenho o poder que tinha Donald Trump, o poder que tem Vladimir Putin para resolver, tá? Então eu só tenho a lamentar e a alertar, tá? E dizer, esperar que o bem triunfará sobre o mal, que são vocês, tá? E que viva Cristo Rei.